Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento, mas hoje, mais conhecimento ainda. Hoje nós temos uma web aula. O assunto de hoje é Oxóssi. Muito bem, nós estamos numa sequência de orixás, www.aderitosimões.com.br. Você encontra os slides para acompanhar e servir de apoio também para os seus estudos sobre o orixá Oxóssi. Nós estamos numa sequência não só de orixás, mas numa sequência relativa às aulas de teologia, só que de curta duração, como se fosse um pocket, ou seja, aulinhas para colocar no bolso e levar para onde você quiser. Em qualquer momento, são curtinhas, mas tem material, tem qualidade, tem capacidade de trazer conhecimento para a tua vida espiritual, para a tua jornada espiritual, para o teu conhecimento como um todo. Oxóssi, vinheta. Oxóssi é um Odé. Na língua Nagô-Yorubá, Odé quer dizer caçador. Se você for lá no Google Tradutor, colocar língua Yorubá e colocar a tradução para o português, você vai encontrar Odé como coleta, depende do acento que você coloca. Se você não colocar acento, vai estar lá como caça. Se você colocar um acento craseado, vai estar como coletor. Então, Odé, e Odé eu não sei como se pronuncia, como com acento ou sem acento, Odé, Odé, significa a caça, depende da grafia, depende da pronúncia, e também o coletor, aquele que coleta as coisas, não só a caça em si, mas coleta tudo e traz para a tribo. Muitos outros orixás também são Odés. Alguns Odés. Ogum também é caçador. Existe um grupo de orixás chamado de Odés, ou de Odé. Erinlé, ou Erinlê. Ogum, como eu já falei, Oxóssi, Logunedé e grandes outros orixás com esta função específica. Lembrando que o panteão iorubano, os orixás, eles são e devem ser compreendidos primariamente sob a visão da cultura Nagô-Yorubá da época. Para interpretar uma lenda, existem diversas possibilidades, diversas formas de interpretação. Uma delas é você se colocar dentro daquela cultura ao invés de ressignificar para o nosso tempo. Você se coloca naquele lugar, você se coloca naquela cultura, naquela época, naquele tempo, sob aquelas condições para entender a relação de seus deuses com os homens e dos homens com seus deuses. Nesse caso, um orixá, uma divindade. Então nós temos Oxóssi. Alguns terreiros de candomblé, cultos de nação, colocam o próprio nome Odé como sendo de Oxóssi. Assim, em alguns lugares, quando falam Odé, falam de Oxóssi. Em alguns locais, em alguns terreiros, quando fala-se Odé, está se relacionando ou está direcionando esse assunto para todos os orixás que são também caçadores. Tá? Isso, candomblé, que tem a base Nagô-Yorubá, seja ele Jeje, Angola ou Queto. Se qualquer um desses terreiros tiver a introdução dos conceitos Nagô-Yorubá, vai ter Orixalá, senão vai ter Inquice, senão vai ter Vodum. Exceto, óbvio, da de Queto, porque se não tiver orixá no candomblé de Queto, não é candomblé de Queto. Ok. Oxóssi é um Odé. Um dos nomes de Oxóssi é Odé. Existe uma classificação de Odé, caçador, e existe uma forma de interpretar um orixá, que é reinterpretando de acordo com o que nós temos aqui, e a outra forma é tentar enxergar daquela visão de antes, daquela cultura, daquele tempo. O caçador, você tem uma tribo, você mora dentro de uma tribo e você tem alguém que precisa trazer comida. Para trazer essa comida, primeiro você precisa saber manejar arma. Nesse caso, um arco e flecha e uma lança também. Você não vai sair sem o seu facão. Então você vai sair com as suas armas, você
também precisa, além de manejar essas armas, você precisa saber para onde ir, você precisa saber o que coletar, você precisa saber onde está intocado aquela presa, aquele animal, como você faz para voltar, porque depois que você entra na floresta, a gente sabe que quem não tem conhecimento de floresta vai até a floresta, volta nunca. Quer dizer, não volta, volta nunca não existe, se perde, porque a floresta ela é traiçoeira. Tudo parece igual, mas para o caçador que está acostumado, para o mateiro, nada é igual. Ele sabe onde o sol nasce, onde o sol se põe, ele sabe onde é o sul, o norte, o leste, o oeste, ele sabe que horas são, ele sabe quais animais são noturnos, quais são diurnos, ele sabe o seu ofício e sabe se defender. Só que isso leva uma vida de conhecimento. E é por essa razão que dentro da Umbanda Sagrada, Oxóssi é o orixá do conhecimento. É a terceira linha. Tem a fé, o amor e tem o conhecimento, em que ele é o orixá universal. Ou seja, ele irradia por si só, simplesmente por existir, ele irradia, expande conhecimento. Conhecimento que é a sua característica intrínseca. Voltando para a cultura Nagô e Yorubá, tem o caçador, que eu considero como o primeiro ofício, né? O primeiro ofício obrigado do ser humano, não a prostituição. O primeiro trabalho que o homem teve que desempenhar na natureza é comer. Porque sem comer, sem buscar água, sem ter a fonte de alimentação e fonte de água, morre rápido, morre fácil. Portanto, eu acredito que o caçar, o ir buscar, o coletar, conhecer o ambiente em que vive, foi a primeira função, não digo nem ofício, porque não tem retribuição como emprego, como nós entendemos hoje, então vai te confundir. Foi a primeira função do ser humano, ou qualquer organismo vivo. Buscar alimento é a primeira característica. Onde eu vou buscar energia para me manter vivo. Essa é a função de Oxóssi, por isso que Oxóssi é o senhor também da abundância, da prosperidade, porque ele lhe oferece o alimento. Na verdade, ele oferece o conhecimento para ir buscar esse alimento. Oxóssi é aquele orixá que te diz assim: eu sei onde tem, eu sei como é que faz, eu sei quais os instrumentos necessários para isso, eu sei com quem você tem que falar, eu sei como que você tem que falar e eu sei os limites. Por quê? Porque se eu não conheço as ferramentas, eu não consigo pegar a presa. Se eu não sei para onde ir, eu não consigo achar a presa. Se eu não sei até onde eu posso ir, a tribo vizinha que estabeleceu os limites ali da minha tribo vai me matar, porque existe um acordo entre os líderes tribais que vão dizer, olha, aqui, daqui em diante é meu, aqui você pode ficar normal, mas de lá é meu. Se eu for para lá, eles vão invadir, vão dar desculpa para matar minha família também. Então eu tenho que saber o que fazer e também para não morrer por algum predador. Lembrando que a África tem leão, então você pode morrer fácil lá. Obviamente, em alguns lugares da África, por exemplo, não tem característica de uma parte específica, mas é só para ter uma ideia de que existem grandes predadores no continente africano. Então, o Odé, o caçador, é um dos elementos fundamentais, se não o principal elemento de uma tribo. Ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe viver sozinho, viver em grupo, achar comida, trazer comida, e ele tem que ser forte. Porque não adianta ir para a floresta fraco. Não adianta ir para a floresta sem conhecimento. Senão você não consegue voltar, não consegue se manter e não consegue nem puxar o arco. E na cultura medieval, eu estou me estendendo um pouco, se for preciso eu faço dois blocos. Na cultura medieval, o arqueiro era o sniper de hoje, era o atirador de elite, era a tropa de elite. E era muito difícil e muito caro manter um arqueiro, porque uma vida inteira você precisa estar em plena forma física, você precisa ter um conjunto de conhecimentos e uma força necessária para poder ser um arqueiro. Você precisa saber cuidar do arco, você precisa montar o arco, você precisa saber se a flecha está bem afiada, você precisa carregar esses instrumentos, você precisa saber a condição do vento, você precisa medir, porque o arco ele não tem mira, a mira ela é subjetiva, a mira é virtual, ela é a partir da tua visão. Você precisa saber para onde a pessoa, se for numa guerra, ou a presa está indo, calcular quando você, a partir da distância que você está,
onde a flecha vai estar depois que você soltar, o vento que está batendo, se tem vento ou não, se tem alguma outra condição atrapalhando, se vai ter uma árvore, se vai ter alguma coisa na frente e soltar. Só que para isso você precisa segurar, calcular tudo isso, esperar o momento certo e essa é a força do teu braço. E soltar. É preciso um conjunto de conhecimentos e um treino muito grande para isso. Precisa de muitos anos para você conseguir. E esse é um grande problema para o exército. É muito dinheiro e muito tempo. Quando inventaram a balastra ou a besta, embaçou todo o vídeo, não sei porquê. Quando inventaram a balastra ou a besta, ficou mais fácil. Em 10 minutos, a pessoa puxa, atira e acabou. É mais fácil, mais simples, mais rápido. Portanto, não só na cultura Nagô-Yorubá, o caçador, aquele que tem os conhecimentos necessários para isso, são importantes. Em toda a civilização humana, aquele que caça, que coleta, que vai buscar o caminho, o conhecimento ou o alimento, é figura importantíssima dentro de uma tribo. É também o grande guerreiro. Porque se existe alguma civilização, alguma tribo vindo em direção à aldeia, é o caçador que vai dizer primeiro, porque ele consegue também andar sem ser ouvido. Ele consegue estar nos lugares sem ser visto, porque ele também tem a capacidade de se camuflar. É um dos princípios de quem caça, passar despercebido e fazer armadilha para poder pegar aquilo que você quer, ou um animal ou um inimigo. Vamos seguir aqui. O Ofá, esse é o símbolo de Oxóssi. O Ofá, então, é uma flecha com um arco. Alguns lugares dizem que é só um símbolo que se parece com um arco e uma flecha, mas fica mais didático, mais fácil dizer o arco e a flecha. Nesse sentido, chama-se Ofá e é o símbolo de Oxóssi. A gente tem ali do lado um Iruquê ou Iruquerê, que é um cetro com um rabo de cavalo que serve para comandar os espíritos. Outros orixás também utilizam, como por exemplo, Iansã, principalmente Iansã do Ibalé, ou do Balé, ou Iansã das Almas, como é conhecido também aqui na Umbanda. Tem o Ogê, que é um tipo de chifre de boi que é usado para emitir um som, que eu não sei pronunciar o nome, eu nunca consegui pronunciar esse nome direito, então significa Senhor, escuta a minha voz. Passa aqui para mim de novo. Nós vamos ir para algumas qualidades de Oxóssi dentro do culto Nagô-Yorubá. Por quê? Para que nós saibamos que existem diversas manifestações, diversas formas de cultuar os orixás, principalmente Oxóssi, e diversas cores. Existe um mito, uma lenda de que as cores da Umbanda são diferentes das cores do Candomblé. E o Candomblé utiliza diversas cores, depende da qualidade do orixá. Por exemplo, Xangô Agodô com seu marrom, ele também pode vestir marrom, também pega marrom no Candomblé. Agora, Oxóssi também tem o azul claro. Então, se você encontrar o azul claro em algumas casas de Umbanda sendo oferecido para Oxóssi, é por conta de sua qualidade. Também tem o verde claro, também tem o turquesa, tem diversas cores dependendo da qualidade. Então, coloca aí Oxóssi e Bolamu. É velho, e velho nesse sentido, volta para mim, velho nesse sentido não é que ele é decrépito, sabe? Que ele é uma coisa velhaca, que ele tinha que estar em um asilo. Aqui quer dizer que ele é sábio. Aos velhos cabe a sabedoria, instruir a tribo com aquele conhecimento que adquiriu durante a sua vida. Aos jovens cabe caçar e cabe também procriar. Esse orixá, ele come nas águas profundas, sua vestimenta é azul celeste. Ou seja, esse Oxóssi não recebe verde, e sim um azul celeste. Trocando, tem aqui um outro caminho de Oxóssi, que é o Oxóssi Inlé, ou Inlé, e ele veste de branco em homenagem a seu pai Oxaguian e Iemanjá. Plumas azuis em seu chapéu, contas azul claro. Tá vendo? É predominante aqui, nessas qualidades que eu estou te mostrando, a presença do azul claro. Pode ver que ele tem um ofá na mão, tem as suas vestes também com motivos africanos, ou seja, pele de animal, tá? Esquece o motivo africano, foi besteira que eu falei. Tem o Arolé, propicia caça abundante, invocado no Padê. Também veste azul claro. Em Oxóssi, a Cuera,
tem fundamento com Ogum, dono da fartura, mora nas profundezas das matas, veste-se de azul claro e tiras vermelhas, mas esse tem as guias verde claro, ou seja, são diversas formas de se cultuar Oxóssi através de seus caminhos, de suas qualidades da nação ou nas umbandas que utilizam muita doutrina de nação dentro do seu próprio culto. Como eu já falei, dentro da Umbanda, Oxóssi é o senhor das matas. Oxóssi é um orixá que é o regente altíssimo dos caboclos, vamos dizer assim, é o orixá primordial dos caboclos. Os caboclos têm entrecruzamentos com outras linhas, mas a sua essência seria de Oxóssi. Esse é um conteúdo, essa é uma análise genérica, não quer dizer a Umbanda por completo. Eu não represento a Umbanda por completo. O que o seu pai de santo diz está certo. Se eu falo coisas diferentes do seu pai de santo, eu estou errado, seu pai de santo está certo. Siga as regras da sua casa, siga a doutrina da sua casa. Aqui, volta, temos algumas ervas de Oxóssi: samambaia, eucalipto, erva tostão, alecrim do campo, peregum verde, diversas outras que você pode pegar diretamente lá no nosso site. O sincretismo é com São Sebastião e fica fácil. É um santo que está preso numa árvore cheio de flecha. Só pode ser Oxóssi. Dia de culto 20 de janeiro, por conta do sincretismo. Dia da semana, quinta-feira, na maior parte das casas, ou para algumas casas, outras não dão a quinta-feira como um dia de Oxóssi, tudo bem. Sua saudação é Oque Arô, o rei que fala mais alto, ou o grande caçador. Nesse caso, nós já vimos o que é Odé. Nesse caso, nós façamos uma relação com algum Xoroquê. Chorô, em Yorubá, vai ser o S com um pontinho embaixo que tem som de X. Chorô é alto. Oque é algo como falar. E assim, Ogum Xoroquê é aquele que fala mais alto e, em alguns sentidos, o que corta mais forte. Aqui, Oque Arô, o rei que fala mais alto, ou o grande caçador. Porque a língua Yorubá é como a nossa. Quando você vai num bar, você fala: amigo, vem aqui, me traz mais uma gelada. Se tiver um estrangeiro do teu lado, ele vai perguntar: ele é teu amigo? Você vai falar: não. E você pediu água gelada? Não, eu pedi cerveja. Então, por que você não falou assim: garçom, me traz uma cerveja? Então, a língua portuguesa também, como a língua Yorubá, a cultura brasileira dá outros significados para palavras iguais. Ou dá significado diferente para uma mesma palavra. Tem uma oferenda para Oxóssi que você pode estar utilizando. Água específica ou água sagrada de Oxóssi, água da fonte ou água dos rios. O elemento é o vegetal, pedra esmeralda, quartzo verde, mas isso é numa Umbanda ressignificada nova, uma Umbanda reinterpretada, porque não tinha esmeralda e quartzo verde disponível na cultura Nagô-Yorubá ou nas tribos, então os otás são otás, as pedras são relações que nós temos hoje de acordo com a capacidade que temos de buscar essas pedras em qualquer lugar, no comércio, e assim relacionamos o seu verde da esmeralda e quartzo verde. Eu nunca vi uma esmeralda em um congá, obviamente. Tem características dos filhos e o encerramento de nosso compromisso com o conhecimento. Na Umbanda Sagrada, Oxóssi está na terceira linha, é o orixá universal. Ele irradia, ele é passivo, ou seja, ele irradia a todo tempo. O conhecimento, ele é expansor e ele faz a sua polarização com Obá. Oxóssi é expansor, Obá concentradora. Conhecimento sendo expandido e aqui Obá concentrando esse conhecimento, Obá cósmico e Oxóssi universal. E assim, nós encerramos a aula de Oxóssi com os conceitos principais desse orixá, bem curto, bem direto, mas acredito que tenha ajudado muito os irmãos. Inscreva-se no canal, curte, compartilhe e comente. Faça do Umbanda T7 uma rotina diária em busca do conhecimento. Isso parece muito ET Bilu. Tchau!